Se você é uma grande fofoqueira, se você gosta de dar pitaco na vida alheia, se você gosta de ver os outros se expondo na internet regularmente, esse vídeo é pra você! Eu pretendo que esse vídeo aqui seja uma grande autofofoca. A minha ideia é passar daqui por diante a dividir os vídeos em dois jeitos. Eu vou fazer um relato um pouquinho mais pessoal, e o segundo vai ser os conceitos de saúde, um pouquinho das ciências sociais, que é o que eu estava fazendo no último vídeo. Isso vai ser importante porque um vídeo tem relação com o outro, tá bem? E aí é um pouco como a minha cabeça funciona, mas acho que essa divisão é importante porque eu peguei vocês. Eu vi que vocês não estão assistindo todos os vídeos inteiros. Então vocês assistem até uma parte, que é a parte dos relatos que interessam, e aí quando eu começo nos conceitos mais profundos, a galera meio que abandona os vídeos. Então eu vou fazer essa divisão, ainda na minha cabeça, é como se fosse um vídeo só, porque eles estão interligados. E já trouxe aqui, finalmente, a nossa saudação desse canal, que é... Alô, assistência! Não sei se eu vou conseguir manter essa empolgação toda vez, tá bom? Já fica aí avisado, porque, né? E assistência por duas coisas. A primeira é por vocês estarem me assistindo efetivamente, de prestar atenção em mim. E o segundo por assistir de dar apoio, no sentido de dar auxílio. Então fica aí as duas coisas. E dar auxílio porque eu já falei que essa aqui é aquele negócio de expressão artística e tudo mais, de dar tempo para mim mesmo, que é quase uma coisa de autoajuda eu ficar falando com as câmeras aqui, né? Vocês estão ligados. Então tá. Essa autofofoca minha, ela tem dois principais motivos. O primeiro, que é aquela coisa da expressão artística que eu já tinha mencionado anteriormente no primeiro vídeo e no segundo também, e provavelmente eu vou ficar falando disso pra sempre. E o segundo tem justamente a ver com o próximo vídeo, que é onde eu vou falar de rede de apoio, rede de atenção, comunidade. E aí já fica aí o spoiler, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Tem tudo a ver porque eu vou falar desse momento da minha vida em que eu me senti mais sozinho e que eu tinha uma ausência, ou eu sentia uma ausência, de uma rede de apoio na minha vida. Existe uma diferença entre estar efetivamente sozinho e se sentir sozinho. E o ponto aqui desse vídeo é o momento da minha vida em que eu me senti mais sozinho, tá bem? Isso aqui é importante porque no momento que eu vi essa diferença entre se sentir sozinho e estar sozinho, foi o momento que eu parei para buscar ajuda na minha vida. E vocês vão ver no final dessa história aqui que eu realmente estava precisando de ajuda. Acho que um marcador importante para a vida de todo mundo é a primeira infância. Eu tenho várias memórias de lá, muitas boas, muitas ruins, a vida segue, e isso é assim para todo mundo. Mas eu acho que um dos pontos importantes foi a separação dos meus pais. Meus pais eram figuras diferentes uma da outra de várias maneiras. Meu pai sempre foi uma pessoa distante. Inclusive, ele é distante da minha vida até hoje por vários motivos. Eu acho que um deles é porque eu e ele, a gente não tem um jeito de se acertar a comunicação. Não sei se é porque ele não se importa com a minha vida, ou se ele se importa e não sabe demonstrar. Enfim, não sei, estamos distantes e isso começou aí nessa fase aí da separação dos meus pais. Eu acho, inclusive, que essa coisa do meu pai ser meio distante tem muito a ver com a relação que ele tem com a própria família dele. É uma outra criação, é de uma outra geração, é de um outro lugar regional do país, então tem muitas diferenças aqui que atrapalham essa minha comunicação com ele. Com a minha mãe, a relação é um pouco contrária. E ela é um pouco contrária e pesa ruinosamente ao contrário também. Minha mãe sempre quis ser muito presente na minha vida. Inclusive, por isso que ela tem umas tendências meio manipuladoras que ela tem, inclusive com a minha irmã até hoje, que é uma grande questão na minha família. É um covil de gente manipuladora e fofoqueira. Eu, inclusive. Para minha mãe ser muito protetora e muito presente, e muito manipuladora também, ela teve dificuldades. Quando meus pais se separaram, a gente tinha uma cisão familiar ali. Minha mãe ia precisar trabalhar para criar os 3 filhos dela, meu pai ia dar um auxílio, obviamente, porque é obrigado por lei, mas a gente sabia que esse auxílio não ia ser lá grandes coisas, porque afinal de contas meu pai também não estava ganhando muita coisa, então a minha mãe precisava trabalhar para criar os 3 filhos. A gente ficou numa casa lá, que era na frente da casa da minha avó, então ajudava que a minha avó e minha tia que moravam na frente vinham dar uma olhada nas 3 crianças, porque nessa época era eu e minhas 2 irmãs, que somos filhos desse mesmo casamento aí da minha mãe com meu pai. É porque eu tenho mais irmãos, tá, gente? Eu sou mais velho de 6, 7, meu Deus, perdi a conta. Tem filho da parte da minha mãe com meu padrasto, tem filho da parte da minha madrasta. Então é isso, aconteceu a separação dos meus pais, meu pai foi pro canto dele, a gente via ele com uma certa periodicidade, não tanto quanto queria, porque mesmo quando ele estava presente ele ainda era ausente, isso até hoje. A minha mãe ficava meio distante porque ela precisava trabalhar e ela ligava com bastante frequência para minha tia e para minha avó para ver se estava tudo bem com as crianças. Eu e minhas irmãs era treva, tá? Eu era uma criança que aprontava horrores, eu era uma desgraça, um pequeno demôniozinho enquanto criança, um demôniozinho chorão, inclusive, porque como se não bastasse fazer artes, eu era uma desgraçada, uma criança choradeira.
E a gente tinha os afazeres de casa, minha avó e minha tia vinham olhar a gente às vezes, minha mãe fazia a ligação, mas no meio disso, eu já sentia que eu era carente. Porque veja, se meu pai não tá em casa e minha mãe mesmo tentando não consegue me dar atenção, se cria aí uma criança muito propensa a ficar querendo validação o tempo todo. E essa desgraça dessa validação vai ser acrescida de outros problemas. E aí agora eu vou dar um longo salto. Porque quando eu chego ali na minha adolescência e eu tô descobrindo a minha sexualidade, e aí a coisa começa a bater. Quando eu tinha meus 13 anos, eu acho, eu comecei a dar sinais de que a heterossexualidade tinha falhado na minha vida. A minha mãe, logo depois que separou do meu pai, ela se casou, teve mais 2 filhos, e aí então a gente já morava, eu, minha mãe, 5 irmãos, e... 5 irmãos não, 5 contando comigo. Gente, eu sou ruim das contas familiares aqui, vocês vão perdoar. E aí a gente começou a ter vários problemas familiares. Porque meu padrasto era testemunha de Jeová, e ele trouxe pra nossa família a religião. E aqui, gente, entenda, eu não tô colocando a culpa na religião, mas a forma como a minha família usou a religião é muito problemática. Porque ali, pra mim, eu comecei a ficar criando certezas falsas pra mim. Então, quando eu comecei a perceber o meu desejo por outros rapazes, e eu ainda tinha desejo por meninas, tá? Então eu passei um bom tempo da minha vida conseguindo maquiar a minha sexualidade por causa disso. Mas o interesse por rapazes veio, e aí eu tinha convulsões psicológicas em volta disso, porque eu ficava orando toda vez pra Deus tirar isso de mim, eu me sentia inválido o tempo todo, e eu comecei a virar uma criança muito irritadiça. Aí, uma criança já adolescente, né? Porque daí eu tô falando meus 14 até meus 17 anos, fiquei muito pedante, muito arrogante, muito orgulhoso. Isso, inclusive, são características que eu tenho problema de me desfazer até hoje. Eu sou muito prepotente desde essa época. E eu acho que é porque eu tinha isso como uma forma de defesa. Eu precisava ter a certeza absoluta de que Deus ia me salvar em algum momento e de que eu ia fazer tudo para ter essa salvação. E aí por isso eu tinha esse mecanismo de colocar os outros como inferiores, como se a certeza dos outros valesse menos que a minha. Essa forma de autoproteção que eu criei nessa época, ela virou uma casca que ela vai só se enrijecendo cada vez mais, conforme vocês vão ver aqui nessa história. Mais uma nota aí. Então, solidão infantil. Casca grossa quando a gente está na adolescência como autoproteção por causa da sexualidade. E aí agora, quando a gente vai entrar na vida adulta, caos e tragédia vão comer solto. Preparem-se. E tá, ali quando eu já tinha meus 17 anos, e aqui eu só vou fazer um grande resumo, porque a minha família tava com problemas financeiros, a gente ia perder a casa que a gente tava com essa questão da minha sexualidade, eu já tava tretando com meu padrasto fazia um tempo, a gente tinha as questões da minha mãe ser testemunha de Jeová, e a gente tem uma série de hábitos, tipo não comemorar aniversário, Natal, Ano Novo, enquanto a minha avó, que era quem tava olhando a gente desde criança, queria comemorar, porque ela sentia que isso era uma forma da gente unir a família, ou qualquer coisa assim, e aí cada um da família, tios e primos indo cada um pra um lado, a coisa começou a ficar muito doida. Então você vê que aqui eu já passo um período da minha vida em que as coisas familiares e financeiras começam a ficar muito profusas na minha cabeça. Eu tenho aquela forma de proteção que começa a ser muito insuficiente, então eu ser arrogante e ser pedante passa a não cumprir as coisas que estavam cumprindo até um certo tempo. Nesse período aí eu começo a discutir com muita gente da família, principalmente por eu querer pregar pra eles, então aquele negócio de eu achar que os outros são inferiores era muito real aqui nessa época. Eu achava que todo mundo na minha escola, eles eram privados da verdade, de Deus, que eles não eram dignos da minha confiança. E aí a minha família, que não era testemunha de Jeová, eu também tinha esse pensamento em cima deles, como se eles fossem inferiores por eles não lerem a Bíblia ou qualquer coisa assim, enfim. Ser testemunha de Jeová na minha família reforçava essa autoexclusão do mundo e dos familiares de uma forma muito esquisita. Porque lá dentro se prega que se você não tem amigos só dentro da testemunha de Jeová, você não está no meio certo. Então você começa a menosprezar a sua vivência fora do mundo testemunha de Jeová. Então se reforça constantemente lá para a testemunha de Jeová que seus amigos têm que estar lá dentro, os seus relacionamentos românticos têm que estar lá dentro. E lembra que a sexualidade lá, a única possível é a heterossexual e heteronormativa. Eu tinha algumas conexões. Inclusive, eu tenho uma amiga que eu arrasto desde o ensino fundamental, que ela pegou toda essa época. Quando eu tinha lá meus 10 até meus 17 anos, eu não entendia a amizade dela como uma amizade verdadeira. Justamente porque ela era do mundo. E sendo do mundo, ela não era digna de ter uma amizade verdadeira com uma pessoa que era testemunha de Jeová. Olha que o pedestal que a gente, como testemunha de Jeová, às vezes se coloca, mesmo que de uma forma muito sutil. Eu tinha familiares também que estavam lá pra mim, mas que justamente por não serem testemunha de Jeová, eu ignorava isso.
ou fazia de conta que eles estavam ali por fingimento ou qualquer coisa assim, porque na minha cabeça todos os amigos, pessoas com quem eu me relacionava só eram verdadeiramente amigos e pessoas relacionáveis se elas fossem testemunha de Jeová. Todos os meus desejos estavam lá dentro da religião também, então eu queria virar, como eles chamam lá, de servo ministerial, ancião, e depois ir para Betel, que é onde eles publicam aquelas coisas que eles dão para as pessoas, o que vendem, não sei como é que chama mais. Todas as minhas aspirações, familiaridades, amizades e relações estavam lá dentro e por mais que eu tivesse relações fora de lá, todas elas, na minha cabeça, elas não eram relações verdadeiras e por isso elas iam acabar em breve e elas não eram dignas da minha atenção. Mas daí nós tivemos uma grande ruptura. Os problemas financeiros da minha casa chegaram no limite e a gente perdeu a casa onde a gente estava. E aí, no meio desse tempo, minha mãe pegou um pendrive meu que eu tinha ganhado com os meus primeiros salários. E aí lá eu tinha um monte de pornô não heterossexual. E aí eu deixei em cima do computador, talvez já pensando que eu queria que ela visse. E aí, o que se seguiu dessa visualização dela em relação ao material que eu estava tentando consumir, porque na real eu nem vi os vídeos, eu deixei lá de curiosidade e nunca abri. Sucedeu que a minha mãe fez um longo discurso de uma tortura psicológica que ela fazia que era muito frequente, que era que eu não era digno da confiança dela, porque eu tinha mentido para ela esse tempo todo, eu não tinha contado para ninguém sobre esse meu desejo impuro interno que eu tinha, e isso me marcou bastante. Teve um dia também que eu discuti com meu padrasto da gente sair na mão, porque eu tava reclamando que o meu dinheiro não estava sendo bem administrado e que eu queria a parte dele, porque na época eu fazia um curso e eu recebia um dinheiro para fazer esse curso e esse meu dinheiro ia todo pra gente poder subsistir dentro de casa e eu achava que isso não estava sendo bem administrado. Realmente não estava, tá? Porque uma das coisas que a minha mãe não faz certo é administrar a coisa bem até hoje. E aí, chegamos no pseudoclímax da história, porque daí já falei isso aqui, mas vou reiterar porque como é uma fofoca, a fofoca vai e vem, galera. Perdemos a casa onde a gente estava, a minha relação estava fragilizada com o meu padrasto, com a minha mãe, os meus irmãos eles estavam precisando de ajuda, porque afinal de contas eram crianças que estavam crescendo, as minhas irmãs que estavam próximas de mim estavam com muita responsabilidade com a casa, eu tinha sorte de eu estar fora o dia inteiro, mas eram minhas duas irmãs que basicamente faziam tudo lá dentro, e esse ambiente ele não era favorável psicologicamente para ninguém. Ali estava todo mundo nas suas últimas já. Eu já me sentia meio expulso do meu ambiente familiar, pela sexualidade, pelo meu tom arrogante, pela forma como ser testemunha de Jeová estava me cansando, porque eu comecei a não ver muito sentido naquilo que eu estava fazendo, e aí eu deixava isso meio escondido, porque eu não podia transparecer isso para meus familiares, porque eu sabia que no momento em que eu transparecesse insatisfação com a religião, eu certamente seria expulso, então não transpareci isso até o final. E aí que a minha mãe decidiu ir para Minas Gerais, ninguém me falou efetivamente que eu não podia ir, mas eu sentia que se eu fosse a coisa ia piorar pro meu lado, eu ia ficar muito pior da cabeça, e aí eu decidi, com muitas aspas, ficar em São Paulo. E esse eu decidi ficar em casa é muito complicado, porque eu demorei muito tempo para entender que isso era uma expulsão de casa. Não tinha um discurso muito direto falando, Derek, você não é bem-vindo em sair de casa com a gente, mas anos depois de muita psicoterapia, de muita análise, eu entendi que apesar de eu, Derek, ter verbalizado que eu não queria ir com a minha família para outra cidade, o ambiente estava muito explicitamente dizendo que eu não devia ir com eles. Então, hoje em dia eu falo que foi uma expulsão de casa, por mais que seja uma expulsão indireta e que quem tenha verbalizado que não queira ir com a família foi eu. Mas é isso, fui expulso, fiquei em São Paulo. E aqui em São Paulo, onde que eu fiquei? Eu fiquei um tempo na casa da minha avó, eu fiquei um tempo na casa do meu pai, eu fiquei um tempo na casa da minha tia, mas eu ainda tinha uma sombra das relações testemunha de Jeová em cima das minhas relações atualmente. Eu não me sentia confortável em lugar nenhum que eu ia. Na casa da minha avó eu não estava em casa, na casa do meu pai eu não estava em casa, na casa da minha tia eu não estava em casa. Então eu tinha uma apreensão sempre constante de estar atrapalhando, estar roubando recurso financeiro de quem eu não devia. Eu sentia culpa até quando as pessoas me davam atenção para ouvir como eu estava me sentindo, porque afinal de contas elas não me deviam nada. Elas eram relações inúteis. Lembra como eu tinha falado que eu me sentia como era testemunha de Jeová? Isso continua mesmo quando meus laços com a religião e com a família estão muito fracos. E isso, inclusive, é uma dificuldade até hoje. Eu tenho dificuldade de formar relações sólidas porque eu estou sempre duvidando da materialidade, da veracidade dessas relações. E eu acho que isso vem desse período aí. Então, esse foi um período que eu estava me sentindo muito sozinho, justamente porque a única relação verdadeira, que era que eu tinha com a família, foi embora. Ser testemunha de Jeová já tinha ficado muito desgastante, então eu acabei saindo de lá de uma maneira muito esquisita também,
No final, perdi todos os amigos que eu chamava de família naquele momento. O que me restou foram as relações que eu não tinha como verdadeiras e um monte de casa que nunca seriam minha casa. Então, esse momento foi muito dificultoso porque eu tinha perdido a minha base, eu tinha perdido a minha família, eu tinha perdido a minha religião, eu estava errado por ter uma sexualidade esquisita, eu tinha virado uma pessoa completamente pedante e arrogante que não era digna de atenção, e aquela coisa da minha infância ainda me assombrava porque eu ainda queria muita atenção, mas não interessasse para onde eu fosse, ninguém tinha o dever de me dar essa atenção. Logo, na minha cabeça, o que eu tinha que fazer era me implodir. Eu devia simplesmente sumir da face da terra. Era isso que eu sentia na época. E aí, lembra que eu disse que eu estou me sentindo sozinho, porque algumas pessoas apareceram para me dar apoio. Essas pessoas que me deram casa, por exemplo, elas tentaram me dar ajuda, mas eu não me sentia confortável para receber essa ajuda, dado o meu histórico. E eu podia passar aqui horas listando para você quem veio me ajudar, como que veio me ajudar, mas eu acho que o foco aqui da coisa é como eu estava me portando em frente a isso. Como eu era uma pessoa completamente cagada da cabeça, que não conseguia ser ajudada porque sentia culpa em cima disso. E aí essa culpa vem por causa da infância, da adolescência, dos problemas financeiros, da questão da sexualidade e um monte de outras coisas que estavam nesse meio. Eu até tentei pedir algumas ajudas, tipo, meu pai, eu verbalizei pra ele uma vez que eu tava precisando de ajuda, só que ele ficou tão perdido, e aí até hoje eu não sei se foi desonestidade da parte dele, ou se ele realmente não sabia como se portar, e assim, eu acho que pode ser desonestidade, porque eu realmente acho que tem essa possibilidade do meu pai não estar querendo me ajudar, e aí ele traçar uns caminhos argumentativos muito esquisitos pra não dizer isso diretamente também, mas também não dá pra saber, porque eu não tô dentro da cabeça dele. Eu tive uma tia que me deu casa, minha avó que me deu casa, mas na minha cabeça eu precisava fugir. Eu precisava não ser importante pra ninguém, eu precisava desaparecer da face da terra porque eu não podia pedir ajuda pra ninguém. Porque pedir ajuda era errado, porque eu não era uma pessoa digna de ser ajudada, porque eu não era uma pessoa digna de tempo dos outros. E não sendo uma pessoa digna de nada disso, eu procurei caminhos para que eu fosse sozinho, para que eu fosse autossuficiente e que não demandasse da ajuda de ninguém. Lembra que eu citei uma amiga minha? Então, ela tinha entrado na Universidade de São Paulo e ela tinha dito que existia a possibilidade de a faculdade me bancar. Viver a universidade 100% não é tão glamouroso quanto parece. A USP é uma mãe, e ela cobra, igual uma mãe muito abusiva. Anos mais tarde isso realmente aconteceu, mas de um outro jeito. E aí eu queria essa vida dentro da universidade porque eu falei pra mim, bom, se eu conseguir ser sustentado pela universidade, porque na minha época eu achava que nem emprego eu ia conseguir, porque algumas informações acadêmicas e coisas de como eu podia me formar me foram negadas propositalmente, porque eu ia ser uma testemunha de Jeová para sempre. Um beijo, mãe! E aí, por isso, a USP parecia um caminho mais fácil, porque afinal de contas eu era uma pessoa que conseguiria passar na FUVEST. Era o que me diziam, pelo menos. Mal sabia eu que ia me pra passar no vestibular. E aí que esse monte de culpa e esse vazio e essa ausência de validação me levaram para uma vida de megalomaníaca. Inclusive, hoje em dia, acho que o começo do meu burnout tá aí, ó. E burnout é um tema que eu acho que eu vou fazer um videozinho especial. Fiquem atentos. Então tá, já caminhando pro fim da história, porque isso aqui tá ficando longo demais, e eu consegui passar no vestibular. Eu tava lá aprovado, entrei entre a lista lá dos que tinham passado, mas eu perdi um clique online que eu devia fazer para confirmar meu interesse na vaga, e aí eu perdi minha vaga. Então, toda a minha esperança de ser completamente autossuficiente foi por água abaixo. Todo o refúgio que eu achei que eu ia ter dentro da universidade, eu perdi. Perdi um monte de coisa que deve ter sido legal, amizades que devem ter sido legais, poderiam ter sido legais. Então, era isso. Eu tinha ficado sozinho, eu tinha usado todos os meus recursos psicológicos e financeiros, e aí também tive algumas ajudas no meio desse caminho, porque senão eu também não teria conseguido fazer. E aí, no final da história, eu perdi. Todo o meu recurso, tudo que eu tinha feito foi pra casa né? E aí eu fiquei desolado. Porque agora eu já tava não só sem minha religião, sem a família, sem amigos, sem nada, como eu também não tinha mais recurso para estudar, eu não tinha recurso para passar de novo na faculdade e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Nesse momento, eu não tinha esperança de nada. E aí, até a minha esperança que eu tinha de morrer sozinho não tinha se configurado, porque o lugar que ia me proporcionar isso, que era a USP, veja, o meu plano de passar na USP era porque se eu morresse aqui dentro, ninguém ia saber. Que motivador lindo para poder passar no vestibular, né, Derek? E agora, nada disso eu tinha. Esse período da minha vida,
ele foi muito complicado, porque como vocês podem ver, eu recebi ajuda para várias coisas. Eu recebi ajuda para direcionamento acadêmico, eu recebi ajuda para saber onde ir fazer tal curso, eu recebi ajuda para fazer efetivamente tal curso, eu recebi ajuda para morar em certas casas que não eram mais da minha família, mas nada disso passava na minha cabeça direito. Nada disso era computado da maneira correta. Tudo que eu entendia disso que eu estava recebendo era tipo, o Derek precisa sair daqui, então vamos dar o mínimo para que ele possa não nos incomodar mais. Porque afinal de contas ele é um estorvo e a gente precisa se livrar desse estorvo o mais rápido possível. Era assim que funcionava a minha cabeça na época. E eu acho que a minha sensação de vazio e de solidão vem daí. Aí esse ano, acho que ali a gente já está em 2015 já. Esse ano, então, já tinha completado uns 3 anos que eu já estava aqui em São Paulo sem a minha família. Tinha passado no vestibular e estava ruidosamente da cabeça, como eu disse, tinha perdido tudo. Essa altura eu não lembro se eu estava mais na casa da minha avó, da minha tia, do meu pai, ou se eu estava em república, porque agora tudo isso na minha cabeça é uma grande profusão de ideias que eu me perco muito, porque vocês veem que eu estava muito bem da cabeça. E aí, nesse período, eu tive ideações suicidas várias vezes, eu tive tentativas de suicídio várias vezes. Algumas delas eu não sei até hoje se foram só tentativas ou se era só ideação. Esse limite na minha cabeça não tá muito bem. O que é desgracento de todo esse negócio é que tem coisa que eu arrasto até hoje. Essa sensação de me sentir incompetente o tempo todo, essa sensação de não me sentir validado, essa sensação de que eu sou um estorvo, essa sensação de que as minhas relações não são reais, essa sensação de estar sempre tendo que provar para os outros que eu valho a atenção deles, ela tá comigo até hoje. Até a coisa de eu ser pedante e arrogante também me persegue. E é uma coisa que eu não consigo me livrar. Eu tô fazendo esforço, então vou me corrigir aqui. Não é que eu não consigo, é trabalhoso de fazer. Eu tô tentando muito, mas é um processo. E é um processo longo. E tudo isso tá aí junto com o meu momento de solidão mais profundo. No momento que eu finalmente consegui um pouco de autonomia, porque eu tentei de novo passar no vestibular, eu passei, aí quando eu entrei aqui, esse monte de traço de personalidade também atrapalhou uma série de relações minhas, eu saí brigado com Deus e o mundo na minha faculdade, mas aí eu mudei de curso, aí terminei uma faculdade, as coisas começaram a melhorar, a minha relação com o dinheiro ainda é esquisita, justamente por causa dos problemas financeiros que eu passei, mas eu tô melhor, eu acho. Ainda tô com essas questões da minha cabeça, que estão aí recorrentemente aparecendo para me dar um problema. Eu não consigo finalizar esse vídeo, gente, porque no final das contas, essa sensação de solidão, eu não sei se eu fiz as pazes com ela. Porque tem momentos que eu quero me sentir sozinho. Eu, inclusive, desenvolvi um outro mecanismo que é de me isolar para eu poder computar direito as coisas. Porque eu não consigo mais ficar com gente se eu tiver com determinados problemas naquele momento. E até hoje eu não sei em que medida isso é um mecanismo de defesa ou se isso é realmente um autocuidado. O limite entre essa autodefesa e autocuidado é muito tênue para mim. Então, eu não sei se eu gosto de ficar sozinho, não sei se eu tô me forçando a ficar sozinho porque eu não sou digno da atenção das outras pessoas na minha cabeça. E essas duas coisas se misturam, sabe? Caos. A mensagem que eu acho que eu quero deixar aqui é que eu me viciei em ficar sozinho. Ficar sozinho me deu independência. Hoje em dia eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, eu acho. Tem uns limites, né? Dinheiro falta um pouco. Eu não dou mais satisfação pra ninguém. Eu não sinto que eu devo justificativa de qualquer coisa que eu faça pra ninguém. E tudo isso veio por conta dessa solidão que eu fui acumulando ao longo do caminho. Mas ao mesmo tempo, esse vício em solidão, ele também me impede de pedir ajuda. Ele me deixa ainda muito prepotente em relação às outras pessoas. E tem momentos que eu sei que eu precisava recorrer a alguém, porque não dá para ser sozinho. A gente não é sozinho na maior parte do tempo, eu acho. Pelo menos é o que a minha história diz. Mas é isso, gente. Eu acho que cada história de vida, ela é uma história de vida. Existem situações e situações. A minha vida é só uma em um monte. Esse aqui é só como eu me senti sozinho e como é que eu aprendo coisas, para bem ou para mal, que eu acabo arrastando desse período de me sentir sozinho. Eu acho que é bom reforçar que na minha história eu tive uma série de ajudas que eu não enxerguei na época, que eu enxergo hoje em dia, e aí eu queria que vocês fizessem o esforço de ver na vida de vocês se vocês realmente estão sozinhos,
ou se vocês se sentem sozinhos. Eu acho que é uma coisa importante. Isso vai ser muito importante quando a gente vai pensar o tema do meu próximo vídeo, que é rede de apoio, que é um conceito em saúde que a gente tem usado bastante ultimamente. Eu vou inferir ele um pouco, ao mesmo tempo que eu acho que ele é bastante importante na atualidade. Então, eu vou deixar aí no card, se eu souber, onde eu deixo isso. Espero que o meu relato de me sentir sozinho tenha feito algum efeito. Gere alguma discussão e que te encaminhe para o meu próximo vídeo, que o próximo conceito é importante, tá bom? Então é isso. Beijo!